Fala, torcedor tricolor, está aqui Daniel Leinardi e Felipe Capuano da Central Fluminense para trazer mais 4 oportunidades de mercado, mais 4 sugestões, né, nessa nossa série, Capuano, que se encerra hoje. Já falamos de jogadores do Avaí, já falamos de jogadores do Ceará, já falamos de jogadores do Juventude e agora, para encerrar, né, o último rebaixado, Atlético Goianiense. Será que tem algum jogador bom que poderia compor elenco do Atlético Goianiense, Capuano? A gente vai trazer nesse vídeo aqui os jogadores e os seus números no Campeonato Brasileiro. Fala, meu amigo, tudo bom? Boa tarde, Daniel. Boa tarde para a galera que está nos assistindo. Exatamente, né, cara? Assim, eu entendo que a torcida do Fluminense, de princípio, né, possa se incomodar vendo nomes de jogadores de times que caíram, foram rebaixados, mas infelizmente na realidade atual do Fluminense a gente tem que fazer essa peneira, né, e tentar buscar esse diamante, como falou o Aleph Manga, né? Tentar achar uma flor que nasceu no meio do lixão. Achei até um pouco desrespeitoso com os times que caíram, né? Mas enfim, o Fluminense tem que buscar isso. Porque o Fluminense não vai conseguir chegar em concorrentes diretos ali da parte de cima da tabela e comprar jogador, comprar destaque. Então vai ter que buscar jogadores em fim de contrato, por empréstimo, ou que se destacam nesses times que caem, que se destacam na Série B. E o Atlético Goianiense, ô Daniel, por incrível que pareça, tem um número legal de jogadores interessantes, né? Um time que talvez, assim como a gente falou sobre o Ceará, né? Talvez não merecesse cair. Caiu Não, muito. merecer já é forte demais, mas não tinha time para cair. Perfeito, perfeito. Você falou bem. Não tinha time para cair. Acho que foi muito pela questão da má gestão ali com as Copas, né? Foi muito longe na Sul-Americana. Na Copa do Brasil chegou a sobreviver um pouquinho também, né? Então Não, acho chegou que na quarta, pô. Poderia, foi virtualmente classificada a semifinal. Deu é verdade, revertério, esse mas detalhe. Que e quase passou enfrentou o do. Fluminense na semifinal. Isso, eu esqueci disso. Aí a gente pode Eu dizer, né? falei assim, Seria ó, finalista da Copa do Brasil, né? pois é. Então, assim, não é um time bobo, meteu 2x0 no Corinthians no jogo da ida. E tem Isso. alguns jogadores, assim, que chamam a atenção. Por exemplo, tem um dos jogadores que a gente vai falar aqui, tem números melhores do que um titular do Fluminense, que é um grande destaque do nosso time. Então, assim, é algo pra gente, pelo menos. Não tô dizendo que o cara é melhor, mas pra gente prestar atenção. Pode ser uma opção interessante a nível de elenco, por exemplo. É isso, Capuano. Pedir pra galera se inscrever rapidamente no canal, deixar o like, ativar as notificações, né? Tem cupom rolando hoje, Capuano. Adidas 30. É dia da Adidas na Centauro e a Centauro é parceira oficial da Central Fluminense. Vai estar no link na descrição, vai estar no link do comentário fixado, tá bom? Tá rolando lá e você vai aproveitar as ofertas da Centauro da marca Adidas. Então a Central Fluminense deixando você na cara do gol para você comprar roupas no final do ano no precinho camarada, Capuano. Mas vamos falar sobre esses jogadores do Atlético Goianiense. Você que é o cara da introdução, o primeiro jogador é um cara que não fez uma grande temporada assim, mas já mostrou seu valor no Campeonato Brasileiro, né? É isso aí, Daniel. Assim, essa temporada de 2022 ele ficou um pouco aquém do que a gente já viu em outras temporadas, mas é um jogador que se destacou ali naquela temporada 2020/2021, 2021 também, foi bem, que é o lateral direito Dudu, né, do Atlético Goianiense. Muita gente já ouviu falar. Ele estava vivendo, né, um bom momento. Estava vendo, inclusive, uma reportagem sobre isso aqui agora, de um jornal lá de Goiânia. O próprio Dudu falando que ele vivia o melhor momento dele, talvez com a camisa do Atlético Goianiense, dando assistências, participando bem. E aí ele teve uma lesão contra o Defensa e Justiça na Sul-Americana. Teve um problema de ligamento no pé, ficou um tempo fora, ficou cerca de 2 meses fora. Isso impacta no número de jogos dele, né? Joga aí na tela pra gente, ô Daniel. Esse ano ele fez 22 jogos, não é isso? Pelo Campeonato Brasileiro. 22 jogos do Dudu, né? Ou seja, mais ou menos metade do campeonato só que ele fez como titular do Atlético Goianiense. Volta aí pra gente falar dos números dele, ó. Nesses 22 jogos, 1,2 interceptações por jogo, 1,6 desarmes e 54% de duelos ganhos. Eu gosto sempre de trazer uma comparação, né, um comparativo com jogadores do Fluminense, para a gente ter uma ideia, né, se são números bons ou ruins, porque olhando assim cru, eu não consigo muito analisar, tá? Mas aqui, ó, o número de interceptações do Samuel Xavier na temporada no Brasileirão, né? Estou comparando números de Brasileirão com Brasileirão, são piores, tá, defensivamente, do que o do Dudu. O Dudu tem 1,2 interceptações por jogo, o Samuel Xavier tem 0,8. O Dudu tem 1,6 desarme, o Samuel Xavier tem 1 desarme por jogo. Claro que pesa, né, afeta o fato do Samuel Xavier
jogar num time que tem muito mais a bola. O Atlético Goianiense é um time que se expõe mais, então o Dudu é muito mais exigido defensivamente. Naturalmente vai ter números melhores, mas é pra gente ficar de olho. Pô, números são bons, né? Ele poderia ser muito exigido e só fazer bobagem e não conseguir ter os números, né? Voltando ali nos duelos, o Daniel, é 54%, não é isso? Dudu, põe na tela aí, por favor. 54% de duelos ganhos. O Samuel Xavier é mais ou menos ali na mesma faixa, né? 53% dos duelos vencidos pelo Samuel Xavier, então o Dudu leva uma leve vantagem no Samuel Xavier. Quer dizer que o Dudu é mais jogador que o Samuel Xavier? Não, eu acho que não. Eu acho que o Samuel Xavier está muito mais pronto, é um jogador muito mais pronto. Mas o Dudu, a nível de elenco, acho que para o Fluminense seria sim, uma opção interessante, né? E outros times grandes do futebol brasileiro já estão percebendo isso, né? Tem informação de que o Cruzeiro fez proposta por ele, o próprio saiu da boca do Adson Batista, né, que é o presidente do Atlético Goianiense, de que o Cruzeiro fez uma proposta de empréstimo pelo Dudu, que é contratar o Dudu por empréstimo lá do Atlético Goianiense. Também vi informações de que o Santos parece que chegou a fazer proposta de empréstimo com opção de compra. Enfim, ele é um jogador que já está no radar aí de algumas equipes grandes. Seria interessante, ao meu ver, tá, para o Fluminense, para ser um cara para disputar essa posição com o Samuel Xavier. Ainda acho o Samuel Xavier um pouco mais pronto, um pouco acima. O Dudu tem 25 anos, o Samuel já tem 31, 32, se eu não me engano. Né? Mas, assim, a nível de elenco, né, que eu acho que a lateral direita, a gente tem uma carência ali em elenco, porque o Calegari não conseguiu se firmar, eu gostaria do nome do Dudu. Eu também, Capone. A gente até comentou sobre ele em temporadas anteriores, né? No nosso início de Central Fluminense, que a gente ficou surpreendido, né? Como ele era um bom jogador, um bom lateral, principalmente naquela temporada da pandemia, quando a gente começou aqui no canal. E a gente se surpreendeu que ele era muito jovem, né? Na época ele tinha 22 para 23 anos, né? A gente ficou surpreso, porque, com todo respeito ao Dudu, a lata dele, né? Entrega demais, parece que ele tem mais de 30, mas não, ele é um jogador jovem ainda. Também por se destacar no Atlético Goianiense, né? Quando a gente vê um jogador se destacando numa equipe dessas, assim, de menos investimento, geralmente é um jogador mais velho, né? Geralmente é um cara mais pronto, um cara mais veterano, mas não é o caso do Dudu. Né? Você falou sobre essa questão do Cruzeiro estar atrás, e isso mostra muito, né? De quão consistente foi as temporadas dele de 2020, apesar de não ser a mesma coisa, em 2021 ele jogou com bastante frequência, e essa temporada ele era titular até a lesão também, estava conseguindo ajudar muito a mesmo assim, é visão de mercado, é scout, é pesquisa, entendeu? Esse é o trabalho que todo clube tem que fazer, e a contratação do Dudu de um time grande se faz por isso, e a SAF do Cruzeiro está observando bem, e não é a primeira vez, né? Na Série B desse ano, levaram nada mais, nada menos que o Bidu e não se arrependeram. Né? não se arrependeram, é verdade. Mas aqui, você falou da temporada 2020, 2021, que a dele foi melhor. Eu também tinha essa impressão, tá? Mas olhando os números assim frios, como a maior parte dos números trabalha com média, né? Ele manteve a média. Os números são muito parecidos assim nessas últimas 3 temporadas, essa de 2022, 2021 e a de 2020. São números bem parecidos. Então, assim, é um jogador que conseguiu, né, ser regular ali, apesar dessa temporada atual ele ter tido uma lesão. Então vamos falar do próximo jogador, Capuano. E para acrescentar aqui, que é importante, acrescentar. ele tem contrato com o Atlético Goianiense até o final de 2024, tá? Ele tem um contrato um pouco longo com o Atlético Goianiense, o Fluminense teria que negociar lá. Por isso que Cruzeiro e Santos estão tentando um empréstimo, né? Provavelmente com passe fixado, para tentar tirar o jogador, porque de graça ele não vai sair. Ó, vamos falar do próximo jogador, que para mim esse é um dos principais nomes do Atlético Goianiense na temporada 2022. Eu acho que vai ser o alvo, né, de muitos clubes aqui de Série A que possam até disputar a Libertadores, por que não? Tô falando dele, Capuano, Gabriel Baralhas, um dos destaques absolutos do Atlético Goianiense no Brasileirão. E eu acho que talvez ao lado de outro jogador que a gente vai trazer aqui, são os principais nomes da temporada do Atlético Goianiense. Ele fez 30 jogos no Campeonato Brasileiro, 1,2 interceptações por jogo, 1,8 desarmes, são números importantes, né, na média, e 89% de acerto de passe. Você pegando esse contexto aí de que ele joga numa equipe que joga num contra-ataque, né, joga mais na defensiva e ter esse acerto todo de passe, é um número legal, é um número interessante para a gente trazer e comparar com até com os jogadores do Fluminense, né? Daniel, exatamente. Eu gosto sempre de fazer esse comparativo. Fui até ousado e não me arrependi, não, cara. Eu peguei e fui comparar com os números do André.
O André é o melhor volante do país, certo? Acho que ninguém discorda disso, eu não vou discordar disso, ninguém discorda. Mas você olha os números do Baralhas e do André, cara, nesses atributos aqui, o Baralhas levou vantagem. O André tem 1,1 interceptações por jogo, 1,6 desarmes, o Baralhas é melhor nos dois, e em passos o André é melhor, de fato, o André tem 92% de acerto, tá? Mas o André tem essa questão de jogar num time de Fernando Diniz, que como valoriza a posse de bola, os passes são menos forçados, vamos botar assim, né? Tem aquela aproximação para trocar passes, então isso aí acaba facilitando. Então, assim, o Baralhas não é melhor do que o André, nem perto disso. Mas, para mim, isso aí demonstra que é um jogador, assim, que a gente pode ver um bom potencial nele ali. Um cara que, pô, trazer, por exemplo, a nível de elenco, seria uma Até boa porque, Capone, português claro, né? O André tem validade no Fluminense. Ainda tem esse detalhe, né? Então seria um excelente jogador que poderia vir para o Flu pronto, né? Não é aquela questão, tem o Alexander. Alexander, a gente ainda tem essas dúvidas. Será que o Alexander vai ser aproveitado de volante, de lateral? Tem O Alexander tem essa esse coisa a tempo mais. de jogar. Vou botar o Alexander para ser volante na fase de grupo da Libertadores. Para encarar. A gente não sabe se o Alexander ano que vem vai estar pronto para isso. O Baralha jogou Copa do Brasil, Brasileirão, e não é a primeira temporada, jogou Sul-Americana, foi longe. Exatamente, Copa do Brasil. Então, é um jogador mais experimentado, mais pronto, que serviria muito para compor. Cairia muito bem, Capuano, no nosso time, no nosso elenco do Fluminense. Tem contrato com o Atlético Goianiense também até 30 de junho de 2024. É um contrato um pouco mais curto que o do Dudu, mas ainda tem contrato. O Fluminense teria que negociar com um atleta, diferentemente do Marlon Freitas. O Fluminense, né? Se eu não me engano, ele fez gol no Fluminense, né? Fez. Fez gol no Fluminense. Diferente do Marlon Freitas, que a gente não vai nem falar aqui, porque muita gente pode aparecer no comentário e perguntar, pô, mas o Marlon Freitas, a gente não vai falar, né? Fechou com o Botafogo já. Já fechou com o Botafogo, então não vale a pena falar. Mas também era outro grande destaque desse time do Atlético Goianiense. Exatamente. Vamos falar do outro atacante que foi especulado no Fluminense, Capone. Fiz até um vídeo, né, que eu comentei sobre essa informação, que tinha rival aqui do Rio querendo ele. Trata-se do atacante revelado pelo Grêmio, Léo Pereira, Caponense, com números muito mais modestos, mas foi especulado no Fluminense. Não sei se foi jogada de empresário, não sei até que ponto é verdade esse suposto interesse no Fluminense. Fato é que o Léo Pereira tem números modestos, Capone, bem abaixo do que a gente costuma ver em jogadores que são, entre aspas, destaques de seus times no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, 30 jogos, 1 gol, uma assistência e apenas 31% de drible certo. Quase que não sai a assistência dele aqui, porque, porra, uma no brasileiro todo. Quase que não sai. Tem um detalhe importante, né? A gente ainda foi gentil com ele nessa artezinha, que a gente botou assim, jogos. Mas se você for olhar no Brasileirão, cara, o Léo Pereira começou como titular 6 vezes. Foi reserva 24 vezes. Ou seja, ele foi muito mais reserva de um time que caiu. Então, assim, é uma coisa que acaba atrapalhando. Beleza, tem 22 anos, pode ter margem para evolução e tal. Mas, assim, de verdade, eu até falei isso quando saiu a primeira notícia lá do interesse do Fluminense nele. Eu, particularmente, não consegui entender muito de onde surgiu. Diferentemente, né, desse que a gente vai falar aqui agora, que acho que a gente já pode até pular para falar, que é o Wellington Rato, né? Que acho que é o jogador do Atlético Goianiense que todo mundo quer, que todo mundo fala, né? Esse aqui tá dando o que falar e tem muito time grande atrás dele. E olha só, o homem fez 36 jogos só no Brasileirão. Só ficou de fora em 2. Foram 8 gols, 3 assistências e 64% dos dribles certos, Capone. Informação para a galera que está acompanhando esse vídeo. Assim como o Dudu, o Cruzeiro apresentou proposta, né? Formalizou proposta para ele e o Dudu, né? Se juntarem ao Cruzeiro na temporada de 2023. Complementando a informação aí que o Daniel trouxe, né? Saiu da boca do presidente do Atlético Goianiense que o Cruzeiro de fato fez proposta para comprar o Wellington Rato, mas que ainda está abaixo do valor que o Atlético Goianiense deseja. Mas aí você já vê, 8 gols, 3 assistências, 36 jogos, mas desses 36 jogos foram 33 como titular. O cara titular absoluto lá, 64% de dribles certos, mais que o dobro, né? Do Léo Pereira. É um jogador que, assim, apesar de ter seus 30 anos, justifica o interesse, justifica... 30 anos é a idade do auge, Capone. É a idade boa. Mas eu quis dizer, Daniel, é que não é tipo aquele jogador aposta que você contrata pensando numa grande evolução. Tem 30 anos, ele já chega para ter retorno imediato. Mas números muito interessantes. Cara, inclusive, só um detalhe aqui, eu fui buscar, né, para fazer essa comparação,
do drible certo do Wellington Rato para ver assim, o que é uma porcentagem boa, né? Porque eu vi ali 31% do Léo Pereira, tá. Ele foi muito melhor do que o Léo Pereira, mas o que é bom, o que é ruim? Cara, o Matheus Martins, a título de comparação, o Matheus Martins ponta do Fluminense, que não tá pronto ainda, né? Enfim, vai ser vendido prematuramente, uma pena. Tem 45% de acerto nos dribles no Campeonato Brasileiro, tá? Ele 45%. é um driblador, bom driblador. 45%, um pouco acima do Léo Pereira, tá? O John Arias, que é mais um meia do que ponta, né? É muito criativo e tal, mas que tem uma boa capacidade de drible, pelo menos pelo que eu vejo ele jogando, eu acho que ele tem um bom drible, é um jogador leve, né? Com muita agilidade. Ele tem 58% de acerto nos dribles. O Wellington Rato tem 64%. Ou seja, é um número muito relevante, é um cara que fez 8 gols, deu 3 assistências. Então, assim, você olhando o mapa de calor dele, é um cara que roda o campo todo. É um ponto esquerda? Mas ele pode também, enfim, contribuir de várias maneiras ali no ataque. Seria uma boa contratação, mas Ele a gente tem que jogou ver também por dentro na temporada, pelo Atlético. Chegou a jogar por dentro. De um meia, assim, né? Atrás do centroavante, mas a função dele é jogar pelo lado do campo. Mais uma boa opção que a gente traz aqui, esse cara, né? Muito time grande está atrás dele, o Cruzeiro já fez proposta, né? O Vasco também está sondando todo mundo, pode ser um time atrás dele, o Botafogo. Então, cara, infelizmente, né, jogador valorizado é mais difícil para o Fluminense, mas com um trabalho de pesquisa, um trabalho, né, de observação legal, dá para você pincelar, né, alguns destaques aí de times que caíram, alguns times que disputaram o G4 da Série B, subiram, enfim, etc. e tal. Fica aí mais um vídeo, né, de sugestões à diretoria do Fluminense para você, torcedor tricolor, também ficar sabendo dos números desses jogadores. A gente não está só falando, traz fulano. A gente está trazendo aqui números, comparando até com jogadores de ponta do Fluminense, para a gente ver realmente se o cara poderia caber no Flu. Pelo menos mostrou alguma coisa, né? Exatamente. Pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações, sempre muito importante. Dá uma olhada aí no link da descrição, no comentário fixado. Dia da Adidas. Dia da Adidas, Adidas Day. A Adidas Show falando assim. Cara, sorte que não Adidas, hein, guerreiro? Ai, meu Deus do céu. Utilize o cupom Adidas30 que você vai comprar no precinho pra você, ó, terminar o ano aí bonitão nas festas. Capuano. Pode encerrar o vídeo, né? Um abraço, saudações tricolores. Valeu, galera. Estamos juntos.